Fala galera, meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Eckhart Tolle, autor de O Novo Mundo, e minha amiga Luana Bolo. O autor nos encaminha pelo caminho do despertar, explicando que a principal razão que mantém as pessoas não conscientes é a identificação com o ego, mostrando os principais aspectos do ego, como ele pensa, fala e age, assim como o reconhecimento do processo mental que mantém as pessoas não conscientes. Eckhart Tolle nos ensina como identificá-lo e mantê-lo em segundo plano. Isso é importante por dois motivos que se interrelacionam. O primeiro deles é: a menos que conheça o mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, você não vai detectá-lo e ele vai enganá-lo, impedindo que o reconheça todas as vezes que tentar. Isso mostra que ele o domina, é um impostor fingindo ser você. E o segundo motivo é que o ato de reconhecimento em si é uma das maneiras pelas quais acontece o despertar. Quando você descobre a inconsciência em si próprio, aquilo que torna o reconhecimento possível é o surgimento da consciência, é o despertar. Hoje eu converso com a Luana sobre meditação e também sobre esse livro fantástico. Lu, podia se apresentar para nós? Oi, Henrique. Oi, pessoal que está nos ouvindo aqui hoje. Primeiro de tudo, queria dizer que é uma honra estar aqui contigo hoje, falando sobre esse livro. É um livro que me trouxe, assim, uma nova visão sobre a vida, sabe? E que veio muito de encontro com todas as práticas que eu venho tendo. E, às vezes, assim, ler algo que vem de fora é como se estivesse dando amparo para aquilo que está sendo vivido e para os processos interiores que a gente vive, né? Então, eu espero que esse livro também esteja contribuindo com o que vocês estejam vivendo na vida de vocês e também com, talvez, os anseios, os desejos que vocês tenham para a vida, para a expressão de quem se é. Então, falando um pouquinho de mim, eu acho que eu vou falar de uma forma muito breve. Não sei exatamente como me apresentar, mas eu sou a Luana, eu sou terapeuta, eu venho de algumas andanças assim pelo mundo, volto para minha terra com muita alegria, com muito amor. Eu vejo que tem algo para ser feito aqui, que eu talvez aos poucos esteja descobrindo o que seja. E no momento que eu tô aqui hoje com vocês, o meu propósito é de compartilhar um pouco sobre a minha forma de ver a vida através desse livro, através da meditação e através do que quer que venha aparecer na nossa conversa hoje. Isso aí. Esse livro aqui fui eu que recomendei para Lu, para nós conversar sobre meditação, no final das contas. Mas é um livro que eu acabei lendo ele no ano passado e foi muito bom relê-lo esse ano, que ele é muito centrado para dentro, né? Ele fala muito do ego, como é que o ego se manifesta. O que tu mais gostou do livro? É muito interessante a forma que ele vai fazendo um diagnóstico da nossa vida, da sociedade, do ego. Assim, eu vejo o ego como algo essencial para a gente estar presente aqui hoje, sabe? Permitir que a gente exista como um ser individualizado. Mas, ao mesmo tempo, ele acabou tomando uma proporção, assim, muito grande e acabou nos cegando da vida em si mesmo, sabe? Então, a gente estava até comentando antes, né? Sobre como o ego, de uma certa forma, ele impõe exigências para o mundo, né? Como se a gente quisesse procurar fora o que só dentro vai estar saciando. Então, a gente fala para o mundo, para as pessoas, para as situações da nossa vida, né? A gente vai pedindo que tudo isso nos satisfaça, que nos faça feliz, que nos traga segurança, que nos diga quem a gente é. Onde, na verdade, a gente se perde um pouco em toda essa sacada. É o que eu sinto, né? De estar buscando fora. É algo que a gente vai estar buscando,
mas talvez, assim, a gente só perceba um vazio muito grande quando a gente faz esse movimento para fora, sem estar olhando para dentro, aquilo que já está presente, né? Então, um exemplo que eu posso dar sobre essa necessidade de procurar segurança fora, pode ser segurança financeira, pode ser segurança em qualquer dimensão que ela pode tomar. Mas em fevereiro desse ano, trazendo uma história, né? Eu vim passar férias aqui. Ainda estava morando na França e tal, e vim passar uns dias por aqui. Eu posso dizer que pela primeira vez eu tava caminhando na rua me sentindo segura. À noite, sabe? Eu tava em Torres, lá na praia, curtindo a praia com a família, verão. E eu tava, assim, caminhando na rua, onde antes assim, um tempo atrás eu sentiria um medo muito grande me perseguindo, como se eu estivesse sendo perseguida, sabe? Mesmo não tendo ninguém. Mas naquele momento eu senti uma paz muito grande de simplesmente estar presente e me sentindo segura. E, inclusive, foi nesse momento que eu comecei a tá tendo uma série de reflexões que me levaram a estar voltando aqui pro Brasil. Sabe? Eu entendi que essa segurança é muito mais interior, de se sentir seguro consigo mesma, de encontrar todo esse amparo dentro de si, na própria vida que vive em nós, sabe? E não tá refletindo tanto fora. Claro, não quer dizer não ter consciência das coisas que acontecem, mas não deixar que tudo aquilo que a gente ouça seja projetado na nossa realidade naquele instante. E às vezes a gente pega um todo que parece muito assustador e projeta num momento, um simples momento que a gente está vivendo e acha que pode acontecer tudo o que se ouve naquele instante, onde na verdade tu perde a conexão, tu perde de uma certa forma a conexão com o momento presente quando tu permite essa projeção. E é algo que ele fala de uma forma muito presente, né? De uma forma muito nítida, sobre estar presente àquilo que é. E no momento que se está presente àquilo que é como se a dimensão do tempo cessasse de existir, né? E isso eu acho algo muito maravilhoso de estar explorando, de estar entendendo na pele o que isso quer dizer, né? Não quer dizer ignorar o tempo do relógio, que acaba sendo uma forma da gente estar se entendendo como sociedade também, né? Claro, né? Não dá pra jogar tudo pro ar. Né? Não. Nenhum extremo funciona, né? E isso ele deixa muito claro. Então, eu vejo muito como tá permitindo ser inteiro, permitir que a tua totalidade se expresse a cada instante. Então, já faço alguma ligação com o assunto presença e outras coisas mais que ele traz. Mas a gente pode estar falando um pouquinho mais sobre o ego, que chama a atenção sobre o que ele traz sobre o ego. Lu, primeiro comentando o que tu disse, eu concordo totalmente contigo. A situação da praia é um ótimo exemplo, que não importa a situação, o que ele diz no livro também me parece que faz sentido para mim, não importa a situação, ela pode ser terrível, pode ser muito boa, mas o que vai te trazer incômodo ou infelicidade são sempre teus pensamentos em relação a essa situação. Às vezes eu posso estar com um lugar fantástico, assim, lá sol, tempo bonito, natureza, com a família, com os amigos, um lugar perfeito, e tem alguma coisa aí me incomodando, sei lá, eu tô pensando, agora linka com outra coisa que tu falou, eu tô pensando no passado, alguma coisa que me magoou, que não resolvi direito, vai trazer uma infelicidade para mim naquele momento, eu não vou estar presente. Ou eu vou estar pensando, eu vou ter que, daqui a 6 horas eu vou ter que fazer determinada coisa, e eu já não vou estar presente, vou estar ansioso, vou estar preocupado. Então é que nem algo o que tu falou, linkando todas essas coisas, tu tem que estar presente para conseguir perceber o valor da situação. Isso tá meio que deixar de lado esse borbulhar de pensamento, que eu entendo como o ego, né? Claro, essas milhões de sugestões, eu também comecei a ver esses pensamentos como sugestões, não como pensamentos, porque
a cabeça fica sugerindo um monte de ideia, tem que dizer não para elas, né? Porque cada ideia fica ruim. Mas isso aí é um belo exemplo. E essa é a ligação que eu vejo com o ego. E tem forma de ir alimentando, ele é um bichinho aí. E tem várias formas de eu dando um biscoito para ele, a forma que eu comento comigo mesmo, que dei um biscoito pro meu ego hoje. Eu lembro que no livro ele comentou alguns, eu anotei aqui, alguns alimentos do ego, que é querer estar certo o tempo todo, querer ficar julgando, sentir raiva, reclamar, se mostrar, ou sentir-se mal com o sucesso dos outros. São tudo, quando tu alimenta esse tipo de sugestão na tua cabeça, parece que ele vai ficando cada vez mais forte. E tu tem que aprender a lidar. Tu também lida com essas coisas, Lu? Será que é só na minha cabeça? Nossa! Eu acho que a gente começa observando aspectos talvez mais gritantes e eles vão se misturando com aspectos mais sutis, sabe? Que também são uma expressão desse ego. E o que eu poderia falar sobre o ego antes de tudo? Mas o que eu sinto é que o ego ele surge de uma ilusão de separação. Ele fala muito, o Eckhart Tolle, ele fala assim na percepção da vida como minha vida, como sendo algo que eu possuo. Então, no momento que tu vê a tua vida como uma possessão, tu vai querer estar defendendo ela com unhas e dentes. Tu vai estar virando bicho para defender essa tua identidade. Exato. Né? E ele fala, então, desse paradoxo entre possuir a vida, a minha vida, e entre ser a vida. Que, na verdade, ali mora, assim, a profundeza de quem tu é, de uma certa forma. E esse possuir a vida é o que faz o ego ter esse tipo de reação que tu comentou, né? De estar querendo ser sempre certo, de estar querendo provar o seu valor, de estar querendo ter a aprovação do outro, de talvez até apelar a uma violência para estar mantendo a sua posição, a sua existência. Então é realmente um bichinho que muitas vezes, pelo estado que a humanidade se encontra, num certo sonambulismo, ele acaba tendo mais, assim, destaque na nossa vida. E eu sinto que aí ele acaba tendo todas essas projeções que a gente falou no início, né? Projetando fora essas necessidades ele próprio. Essa questão de se identificar que tu comentou, pra mim aconteceu comigo de uma forma bem pontual, assim. Sei lá, tive uma situação com as mãos faz, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, e chegou um momento que eu não conseguia mais usar as mãos para quase nada, não conseguia trabalhar, não conseguia escrever, sei lá, fazer a comida, ajudar nas tarefas de casa, e foi muito chato. Porque a maneira que eu me identificava comigo mesmo era alguém que simplesmente fazia as coisas. Eu usava a mão para tudo. Sei lá, era alguém que era um atleta, que eu estava fazendo esporte o tempo inteiro. E depois de determinado momento, quando eu de repente não era mais quem eu achava que era, e eu acho que eu quebrei. Eu fiquei meio perdido um tempo, perguntando quem que eu realmente era. E aí, então, nesse momento, faz uns 2 anos, eu comecei a entrar em contato com a meditação, que foi o caminho que serviu para mim para meio que tentar resolver essas situações. E foi muito bom, porque eu descobri essas coisas, que eu não sou essa vozinha na minha cabeça, né? Eu sou quem está observando ela. Consegui separar essas duas coisas depois de um bom tempo. E criar respostas diferentes também para as coisas que eu fazia, criar definições diferentes. Enfim, me adaptar à situação, descobrir quem eu sou e quem eu não sou. Né? Acho que não é um caminho que tu vai uma vez, é algo que tu faz, tu percorre diariamente, né? E eu acho que é muito libertador ter essa percepção que tu teve, né?
Porque o ego, ele é muito apegado à forma, só que a forma é temporária. A gente tá sempre mudando. O nosso corpo tá sempre em um estado de... Como que eu posso falar? Ele tá envelhecendo, ele tá, de uma certa forma, morrendo. Isso é forte falar dessa forma, né? Mas ele tá morrendo a cada instante, ao mesmo tempo que a vida quer se manifestar a cada instante. É engraçado ver dessa forma. Mas, assim, quando a gente tá nesse estado de identificação com o ego, que é o estado de, enfim, diria 99% das pessoas, e é um trabalho contínuo, né? De estar fazendo isso. A gente tem esse apego com a forma e é isso que causa o sofrimento. Porque a gente tem medo de estar perdendo coisas, a gente tem medo de deixar de existir. Esse seria um dos medos originais que eu poderia dizer. E que orienta muitas coisas, muitas decisões na nossa vida. E no momento que, através da meditação, a gente começa a tocar essa dimensão do ser, do observador, da própria consciência em si, a gente prova o gosto da liberdade. Tenho vontade de falar isso, sabe? E muitas vezes na nossa vida a gente procura esse gosto da liberdade através de uma viagem, através de uma experiência. A gente tenta fazer coisas, sei lá, extremas para sentir o gosto da liberdade. Sei lá, falando de mim, viagem no interior da China com um trajeto só de ida e sem o trajeto de volta para o lugar que eu tava. Pegar transporte público na Índia sem falar nada dos idiomas locais e coisas assim, que também fazem parte da experiência da vida, que também falam um pouco sobre quem a gente é, porque tá tudo andando junto ao mesmo tempo. Cada passo que se dá para fora é um passo que dá para dentro. E no momento que a gente cria essa visão do observador, né, quando a gente consegue estar entrando em contato com essa dimensão do nosso ser, a gente consegue, o que eu sinto, né? A gente começa a perceber a vida dessa maneira, do passo que se dá para fora é um passo que se dá para dentro, porque a gente não tá mais numa dimensão de vítima, a gente não tá mais assumindo essa posição. E quando a gente deixa de abrir mão dessa vítima interior, a gente começa a entender que tudo ao nosso redor tá querendo dizer alguma coisa, algum recado, tá querendo trazer algo sobre quem a gente é, sobre a vida em si. E aí a gente vai entendendo essa dimensão da sabedoria em tudo aquilo que acontece, sabe? Às vezes uma situação que gera incômodo, como essa que tu trouxe das mãos, ou até eu vejo na questão da minha própria vida, o fato do meu pai ter passado por uma doença e tudo mais, né? Acaba sendo uma oportunidade. A gente entende a sabedoria disso quando tem esse olhar um pouco mais dissociado do ego. E quero trazer o exemplo do meu pai, porque ele, na verdade, foi quem me permitiu estar aqui hoje falando sobre esse livro. Porque a doença dele permitiu também ele estar tocando essa dimensão, essa consciência. Assim, ele buscou amparo na espiritualidade de uma certa forma. Ele buscou amparo nessa visão da não dualidade, desse ser um com o todo. E foi através de livros que ele lia que eu também comecei a ler e que eu comecei a me interessar. Então, sinto de estar compartilhando isso hoje porque é uma parte essencial da minha construção de quem eu sou. E faz todo sentido isso que tu falou, né? A partir do momento que tu deixa de se vitimizar, tu consegue ler o que as coisas exteriores querem te dizer pra ti, né? Pra ti pra dentro de ti. Por exemplo, se essa minha situação das mãos aí não tivesse acontecido, provavelmente ia acontecer de outra forma. E ia continuar se repetindo de uma forma, acho, cada vez mais gritante até eu me ligar, né? E parar de ignorar. Então, o mundo exatamente o que nós estamos precisando aprender, né? Legal, vou compartilhar isso. E qual é o teu relacionamento com a meditação? Que benefícios assim, tu vê em ti depois que tu medita ou conforme tu vai evoluindo na prática? Que pergunta linda.
Sabe que, para mim, a meditação é o que permite observar o que já está presente em ti. E, na verdade, tudo que tu procura, de uma certa forma, já está presente em ti. Então, a meditação, ela te coloca, primeiro de tudo, num estado de presença, porque é somente essa presença que permite e possibilita que tu perceba esse todo que já existe em ti. E ela cria esse ancoramento com esse momento numa posição de relaxamento e ao mesmo tempo de atenção. Assim, tu tá atento, tá desperto. O que ela traz para mim é essa consciência, assim como se a gente tivesse a possibilidade de atravessar essas camadas do ego e entrasse em contato com essa vida que nos anima. E é literalmente isso que acontece, sabe? A gente entra em contato com essa vida, com essa fonte de poder indescritível e ilimitado que existe dentro de nós. Eu vejo muito nós como se fosse um universo em miniatura, sabe? Em constante expansão. E através da meditação tu consegue acessar esse tipo de percepção. E a percepção de que a gente não está separado, de realmente estar entendendo, de estar olhando, observando esse ego e todas as histórias que ele nos conta, e tá sabendo separar o que é verdade, o que não é verdade. E eu poderia até dizer que o que é verdade é simplesmente a vida. A vida que tá ali borbulhando com vontade de ser expressa, manifestada através de cada coisa que a gente faz. E juntando esse assunto da meditação, o que eu venho sentindo nesses últimos tempos é que não existe nenhuma diferença entre um momento que se para e medita e qualquer outro momento da vida. Porque, na verdade, a essência por trás é a mesma. Se tu tá vivendo com presença, se tu tá vivendo nesse estado relaxado do corpo, mas presente e atento, tu vai estar percebendo essas mesmas belezas que tu percebe no momento parado, interiorizando na tua meditação, tu contigo mesmo, tu vai estar percebendo enquanto tu cozinha, enquanto tu, sei lá, vai capinar lá fora. Isso é muito real, mas acho que é sei lá, pela minha experiência, mas é uma prática. Conforme tu vai criando essa consciência de presença através da meditação, consegue manifestar ela em outras atividades. É bem difícil, para mim é bem difícil me manter assim durante o dia, principalmente quando acontece muita coisa, assim, demora às vezes para eu voltar para uma situação bem presente, assim. Mas para mim também é bem desafiador. Mas como tu comentou no resumo, né, no momento que a gente tem consciência da nossa inconsciência, aí a gente tem essa possibilidade, né, de mudar. E aconteceu quando foi semana passada, semana retrasada. Minha mãe não estava em casa, então eu estava fazendo almoço para os meus irmãos, né? E nos primeiros dias eu fazia só para fazer, porque tinha que comer, sabe? Tinha que almoçar. Mas a comida não saía aquela coisa, eu ficava meio insatisfeita com o que eu fiz, o pessoal lá em casa também comia só porque tinha fome. E não é a relação que eu gosto de ter com a comida, sabe? Pra mim é um momento muito sagrado e eu honro muito, assim, a possibilidade de estar criando através da comida. E aí, um dia eu senti, enquanto eu estava cozinhando, a ansiedade de como se eu não estivesse fazendo o que eu queria fazer naquele momento. Então a gente entra no assunto aceitação também, né? Que ele fala muito no livro. Aceitar o que se está fazendo naquele momento, aceitar o que está acontecendo naquele momento. E aí eu parei tudo, assim. Nossa, o que eu tô pensando aqui que minha prática no meu cantinho lá em casa é mais importante do que... no meu quarto, né? É mais importante do que esse momento de estar preparando a comida. Parece que aquilo deu o estalo de estar enxergando a minha inconsciência naquele momento e estar podendo transformar e modificar
a minha ação. E aí o cozinhar, o ato de estar cozinhando se tornou algo assim, sei lá, eu tava cozinhando sorrindo, de alegria de estar, tudo, né? muda tudo, de estar, assim, o contato, de estar tocando os alimentos, de estar cortando, de estar preparando, de estar sentindo cheiro, de estar misturando, de estar provando, de estar sentindo, sei lá, qual tempero ia combinar melhor com a comida que eu tava fazendo. Então, ganha toda uma amplitude diferente essa experiência. E é através dessa aceitação, dessa visão de como é precioso o que a gente tem agora, de que não precisa ser diferente do que já é, né? E de sentir a riqueza do momento presente, que na verdade é o único momento que se tem. Isso. O ego vive muito de projeção do futuro, né? Quando eu tiver tal coisa, quando eu conseguir tal coisa. E essa é a maior ilusão que a gente tem. A gente se passa a perna ao acreditar nesse tipo de história. E é realmente uma historinha que a gente se conta e que gera muito sofrimento. Mas por que ainda tem sofrimento, a gente acredita? Se tu começa a acreditar nessa historinha, tu fica num loop, né? Quando eu chegar naquele momento, eu vou ser feliz. Não, depois quando tu chega, tu já vai estar almejando outra coisa. Até que tu não quebra isso aí, né? Tu não sai da roda. E esse questão de cozinhar, para mim, também é uma meditação, porque é uma experiência sensorial completa, né? Tu tem aromas, tu tem tato, tu tem coisas lindas, tu tá vendo coisas lindas, assim. Então, tu tá presente enquanto tu cozinha já é incrível, né? Fantástico mesmo. Então, a gente pode até estar falando da meditação não como uma atividade formal de estar sentando, parando tudo, né? Pra simplesmente escutar o silêncio. Basicamente é um treino para estar presente, ou algo desse tipo. E aí a gente pode também ver como algo que pode ser feito enquanto a gente cozinha, como a gente falou, quando a gente tá na natureza, quando a gente tá caminhando na rua, quando a gente tá dirigindo. Qualquer momento pode ser um momento. Qualquer momento. Tu pode tirar no automático e botar no manual, né? De fazer, nem, sei lá, subir uma escada. Tu pode simplesmente dizer pro cérebro, sobe a escada, quando tu vê subiu a escada, ou tu pode, sei lá, degustar cada degrau que seja. A escada é uma metáfora pra qualquer coisa, né? Sim. Enfim. E o Eckhart Tolle, ele fala muito sobre isso, sobre um plano primário, um plano secundário. Não sei se é exatamente essas palavras que ele usa, mas assim, no sentido de estar caminhando para ir, sei lá, para uma cachoeira, né? O plano primário seria a minha experiência de estar caminhando. E o secundário seria chegar na cascata, de estar saboreando cada passinho que se dá, com total presença. Porque é só assim que a gente consegue enxergar também todas as possibilidades que existem a cada momento. Porque, sim, a gente está recebendo informação o tempo todo. Sim, a gente passa um monte de coisas sem que a gente perceba. E talvez muitas delas estariam trazendo muito sentido, muita cura para coisas que a gente vive, ou que acredita, né? Então, é muito legal entender dessa forma também, né? Esse plano primário, plano secundário que ele traz. Queria te pedir nesse caminho da meditação, para alguém que está começando, ou quer começar, o que tu aconselharia para essa pessoa? Os primeiros passos, a pessoa vai se deparar com alguns obstáculos, né? Como lidar com isso? Alguém que quer seguir esse caminho. Olha, eu acho que dá para começar de uma forma muito simples e talvez nem passe pela meditação em si, no primeiro passo. Inclusive, Eckhart Tolle, ele fala no livro sobre a respiração, né? Assim, tá se observando durante o dia e quando sente alguma ansiedade, tristeza, medo, algum sentimento assim, que às vezes nos coloca numa posição reativa instantaneamente, tentar parar e respirar 1, 2, 3 vezes e levar consciência, sabe, para essa respiração que automaticamente nos ancora no agora.
E geralmente, esse medo, essa ansiedade, essa preocupação é uma projeção sobre um futuro provável. Ou algo que vem sendo remoído, algo que a gente remoe dentro da nossa cabeça. Então, esse respirar, esse ancoramento no momento presente, vai estar, assim, de uma certa forma, cultivando já, vai estar te permitindo cultivar o que numa meditação é feito também. Mas, de uma maneira muito simples, essa respiração, eu acho que pode ser uma opção que a gente pode tá tendo. Eu falo isso para quem tá ouvindo, mas falo para mim também. Também falo bastante assim. É bom para se lembrar. E aí depois, claro, tá fazendo as atividades com consciência. E tudo isso vai facilitar a prática da meditação, assim, sentada, parado, observando. Eu sinto que tudo isso vai facilitar. E até é interessante ter algum tipo de ritual, entre aspas, para estar se colocando num momento de meditação. De estar reunindo toda a tua atenção, a tua presença, a tua consciência. Pode escolher. Eu geralmente tenho o centro do peito como um lugar de ancoramento. Como se reunisse toda essa atenção no centro do peito. E aí tu pode estar intencionando, agora é meu momento de meditar. Aí tu já informa toda a tua estrutura do que tu vai estar fazendo naquele momento. E a partir dessa intenção, dessa presença que já vai se instalando, tu pode estar vivendo esse momento de meditação. E é realmente estar vivendo o momento de meditação. Pode parecer vazio, pode parecer monótono, porque na verdade a gente está acostumado a ter estímulo sensorial o tempo inteiro, né? Então pode parecer sem sentido estar parando e não ter mais nada disso. O ego, ele fica como se ele se debatesse dentro de nós. Por favor, me dá alguma informação, algum estímulo. E às vezes até o corpo ele expressa esse ego se debatendo, porque a gente parece que justamente no momento de estar se sentando é onde dá um pico de ansiedade. Mas ali tu olha e tu pode estar entendendo que é esse ego que está querendo de uma certa forma te impedir de estar vivendo esse momento, porque ele sabe que no momento em que a consciência vai sendo semeada, vai sendo cultivada dentro de nós, é o fim do domínio do poder dele, né? O início do fim. Então, entender o porquê a gente está sentando e meditando, o que é que a gente está querendo buscar naquele momento, não como algo futuro, mas como aquele momento. Porque o que se busca no futuro, na verdade, pode ser encontrado hoje, né? E em nós, inclusive. Então, acho que tem todos esses aspectos que eu posso estar falando sobre como está iniciando uma prática de meditação. Que trio sensacional mesmo. Sensacional. Acho que para cada um é uma experiência diferente, né? Para mim, o que eu gosto bastante, eu consigo ver o que cada pensamento tem por trás. Minha cabeça sugerindo as coisas, eu vou meio que investigando de onde é que saiu isso. Eu consigo ver alguns padrões meus que eu não gosto e eu consigo ir desmembrando eles, quebrando, criar uma resposta a certo pensamento ao invés de uma reação. Para mim, isso eu acho que é o que eu mais valorizo nessa prática. Conseguir me moldar. Quebrar hábitos ruins, assim, quebrar linhas de pensamentos ruins, que às vezes eu não percebo, né? Se eu estou no automático, vai indo. Sim. E quando tu medita, eu acho que tu faz um favor para todo mundo que está ao teu redor. Me parece, pelo menos. E a gente vai se tornando capaz de observar também como a gente interage com o outro, né? Assim, tempo atrás eu tava me irritando com a minha mãe, sabe? Que convívio em casa é um lugar onde a gente se trabalha muito, né?
E eu tava me irritando muito com certas coisas. E aí, observando bem, eu descobri que era uma própria necessidade minha que eu tava projetando nela e que minha mãe não tava satisfazendo essa minha necessidade, sabe? Sim. Aí é até engraçado tu enxergar dessa maneira e eu fico com vontade de rir mesmo, porque eu tô projetando uma necessidade nela, mas eu tava braba por ela não fazer algo que eu tava procurando pra mim, que na verdade é só dentro de mim que eu encontro. E como nas relações isso acontece de uma forma muito clara, né? Essa busca por algo pra tá, sei lá, cobrindo algum vazio que se sente e tá projetando no outro uma necessidade que só vai ser suprida no contato com si mesmo. Então a primeira relação que se cria é consigo mesmo, né? Como é que tu vai querer ter uma relação com o outro se tua relação contigo não tá boa, né? E a relação contigo é a relação com a vida em si. É o principal. É dali que tudo surge, tudo se manifesta, né? E pode ter certeza, se a relação com o outro tá difícil, tá apontando algo pra nós, né? O que em mim se aciona quando o outro faz tal coisa, sabe? E eu acho legal ter essa visão de autorresponsabilidade também, de estar entendendo o que existe em mim que tá tendo essa reação nervosa, ansiosa, braba, violenta, sei lá, violenta em palavras, né? Não falo nem do físico, isso é ainda outra coisa, ainda mais extremo. Pois é bem extremo. Mas essa visão enriquece também a própria interação com a pessoa e tu deixa de ver ela como algo que tá incomodando ou um empecilho pra tua felicidade, mas tu vê isso como uma possibilidade, de fato, de estar encontrando essa felicidade em si mesmo. Essa satisfação, alegria. E acho que a presença do outro também, a gente passa a honrar a presença do outro no momento que a gente tem essa visão. Também sinto muito isso. Quando alguma coisa tá me irritando, pessoa ou situação, qualquer coisa, agora eu me deparo sempre com 3 opções. Ou consigo aceitar genuinamente isso aí, né? Que as coisas são assim, que o problema tá dentro de mim, né? Eu consigo ver alguma coisa que eu tô remoendo ali, consigo aceitar e, pô, tá bom. Mas mesmo assim não resolve o problema, tem mais 2 opções, que é tentar mudar a situação, daí tu muda de alguma forma, daí tu trabalha ativamente para isso, ou simplesmente abandona, que tem situações que eu vejo que não tem, que só fazem mal, que não tem um futuro, assim, e aí situações que vale a pena realmente ser abandonadas. E é legal me deparar com ter essas opções, né? Conseguir ver elas. E assim, falando sobre esse assunto, eu acho interessante colocar de uma forma muito clara que a gente enxerga talvez esse problema, essa questão em nós, mas não é nós, né? Não quer dizer nada sobre quem a gente é. E a gente adora estar colocando conceitos sobre quem a gente né? Sou tal pessoa, tenho tal idade, faço tal coisa, tenho tanto na minha conta em banco, e dependendo de quanto tem na minha conta em banco, sei lá, quer dizer que eu sou muito boa, quer dizer que eu sou uma fracassada. É um agradável, né, falar essas coisas, qualquer coisa assim parece que é um biscoitinho pro ego, né? Ele se movimentando. Mas como é que tu vai viver? É um dilema, né, da vida, como é que tu vai... Parece que a sociedade meio que exige isso, principalmente em alguns grupos, que tu se classifique ou que tu se identifique. Eu acho que conforme a gente vai ganhando em consciência sobre quem a gente é de fato, a gente vai ganhando consciência também do que a sociedade quer que a gente seja. E a gente pode estar escolhendo com qual delas a gente pode estar entrando em ressonância, né? Eu sinto que a gente pode estar tendo essa base no que se é de fato, né? No que faz sentido para nós e tá interagindo com a sociedade. Óbvio, a gente tá aqui para fazer alguma coisa, né? Para expressar alguma coisa.
E conforme a gente está em contato com quem se é de fato, a gente vai tendo conhecimento como se mais nos fosse revelado do que a gente é e do que a gente tem a trazer aqui. Talvez seja, sei lá, simplesmente estar presente para aquilo que se faça, né? Fazer com amor o que se faça, independente do que seja, né? Porque tudo tem o seu valor e eu acho que é muito além do que a gente vê, sabe? O que a gente faz vai muito além do que a gente vê. Tem toda uma dimensão além da forma, uma dimensão sutil que vai sendo impactada e vai sendo transformada no momento que a gente vive de acordo, vive em harmonia com esse nosso ser, sabe? E aí a gente vai enxergando também as coisas bizarras que a sociedade nos conta e que durante muito tempo a gente viveu de acordo com isso. Falo da sociedade, falo do próprio núcleo da família, falo de tudo que é, de uma certa forma, uma instituição, sabe? E a gente realmente vai poder escolher e talvez a gente se sinta um pouco diferente, um pouco estranho. Mas será que vale a pena? Assim, será que vale a pena querer estar de acordo com algo que não vai de encontro com quem a gente é? Sabe? Seria sacrificar essa nossa expressão única de ser? Justamente, então acho que tem que trabalhar para saber quem tu é e parar de se identificar com quem o mundo pede que tu seja, ou quer que tu seja, ou que as pessoas querem que tu seja. Ser tu mesmo, né? Eu acho que é essencial. Ultimamente eu tô tentando ser mais eu mesmo. Faz meses aí que eu tô tentando me expressar de uma forma mais única e tá sendo muito bom. Experiência, claro, eu sinto que eu deixo muito. As pessoas às vezes ficam meio desapontadas ou não entendem. Tô dizendo só, fazer o quê? Fazer o quê? Eu acho que é uma grande liberdade que a gente se dá, né? Permitir simplesmente ser. E independente do que os outros vão pensar, né? Independente das expectativas que os outros possam ter. Porque isso é do outro, né? Isso é algo que a gente vai aprendendo a separar também, né? O que é do outro, o que é nosso. Seja de sentimento, de pensamento, de expectativa, de tudo. E algo assim que eu venho trabalhando muito em mim é a questão do meu auto-julgamento. Eu me julgo muito, sabe? Às vezes eu acho que é o outro que vai me julgar. Mas na verdade sou só eu que tô julgando, sabe? Pelas próprias palavras que eu escolho estar usando agora, pela nossa conversa. Ontem eu tava meio ansiosa, eu admito isso. E eu descobri que era meu auto-julgamento que tava ligado, sabe? Num volume meio alto. E aí eu entendi, eu dei uma olhada pra ele, dei um sorrisinho. E da mesma forma que ele apareceu assim no volume máximo, o volume foi baixando e ele voltou assim não sei como explicar. Mas ele se tornou mais sutil. E no momento que a gente percebe isso, é o momento que a gente tem essa liberdade, né? De estar escolhendo. Então, galera, estamos chegando ao fim da nossa conversa aqui, fantástica, adorei. Lu, quer deixar pro pessoal uma frase, uma situação que te marcou do livro? Eu tenho uma frase aqui bem breve, que vem, assim, muito nessa linha do que a gente falou durante todo esse momento. Que conforme a gente vai se ancorando nessa vida que vive em nós, nessa consciência que nos anima, em Deus dentro de nós, usando também essa palavra, ele fala assim, o Eckhart Tolle, que a sua ação se torna então um canal pelo qual a consciência entra no mundo. Conforme a gente vai descobrindo essa dimensão interior e vai agindo com presença, é como se por onde a gente passasse, a gente fosse largando sementinhas dessa mesma consciência, dessa vida, dessa força, desse poder que está querendo ser expresso em cada uma das ações do nosso dia. Então, eu sinto de estar compartilhando com vocês essa frase. Fantástico. Deixa pra galera essa, então. Isso aí, muito obrigado pela conversa.
Obrigada. A gente poderia ficar aqui ainda muito meu tempo. Deus. Meu Deus. Ótimo. Até mais, galera. Até, muito obrigada. Aproveitem a leitura. É isso aí.